Vejo que conseguiu chegar até aqui. Eu vou sentar no... Vamos ver o quanto que dá pra fazer de um jogo de Pokémon roguelike em 24 horas. E pra esse desafio eu já vim armado e preparado, eu não quero ter trabalho de baixar uma tonelada de sprites e informações sobre os Pokémons, e por isso eu vou fazer com que o jogo consuma todas essas informações vindas de uma API que é aberta, que é a Poké API. Lá tem bastante coisa e dá pra ter um início muito bom e rápido. Aqui um exemplo de quando eu busco por um Pokémon como o Pikachu lá, essas são as informações que eu recebo, incluindo o sprite, então eu acho que é suficiente. Então vamos começar. O primeiro passo foi descobrir como fazer requisição por via de código na Godot. Eu nunca tinha feito isso até então e eu sei que vai ser útil para o futuro, então fui dar uma olhadinha na documentação e fazer alguns testes até que eu consegui entender o fluxo. Depois disso foi conseguir baixar a imagem da internet e colocar como um sprite na tela, que foi relativamente tranquilo também depois de encontrar na internet pessoas que passavam sufoco com isso e a solução estava de bandeja para mim. Depois disso eu implementei minimamente a HUD de batalha e um node para ser o Pokémon adversário, e o jogo já começou a tomar uma forma daí. Uma coisa que estava me deixando meio triste eram esses sprites estáticos, e sprites animados dão uma vida muito melhor ao jogo. Então eu fui buscar se eu conseguia alguns sprites animados por meio dessa API ou pelo ID do Pokémon, e eu até descobri como pegar um GIF, mas eu acabei descobrindo que a Godot não suporta ainda você transformar um GIF em sprite animado. Então eu acabei deixando pra lá por enquanto e segui o meu rumo. Então eu fiz com que o Pokémon inimigo gerado fosse aleatório baseado no ID dele, e comecei a implementar os status do Pokémon para que eles fossem armazenados na minha instância do Pokémon na Godot, para que sejam usados na hora dos cálculos e sei lá o que mais. E foi nessa hora que a Bulbapedia começou a se tornar meu melhor amigo. Eu vou precisar usar várias vezes durante esse jogo. E aqui eu precisei deles para saber como calcular o HP e os status do Pokémon baseado no status base e o level. Depois disso foi hora de colocar o level e o HP na tela. Para isso eu só coloquei uns elementos padrãozão da Godot e ficou bem feio por hora, mas vai funcionar. Mas estava muito feio mesmo e estava me incomodando, então eu resolvi ir buscar um background para ficar mais parecido com o jogo do Pokémon. Coloquei só como um plano de fundo, tentei encaixar bem os sprites dos Pokémons e já deu um ar muito melhor. Mas não parei por aí não. Eu fui também colocar a fonte do Pokémon e depois também fui atrás dos painéis, e aí eu acabei deixando o painel do Pokémon Fire Red, que é o mais nostálgico pra mim. E agora já tá bem melhor, eu me sinto bem satisfeito para continuar o código agora. Agora foi um momento que me pegou, eu precisava gerar os sets de habilidades dos Pokémons, mas infelizmente, cada habilidade eu preciso fazer uma requisição diferente. No fim deu tudo certo, apesar de estar vendo mais habilidades repetidas, mas tudo bem. E eu também consegui botar o nome das habilidades nos botões e já era quase 5 da madrugada e eu tava morrendo de sono. Então parei por aí mesmo e fui dormir. Acordei com calma, almocei, fui fazer outras coisas, estava pensando se eu desistia, mas deu 4 da tarde e eu voltei para continuar de onde eu parei. Foi hora de colocar as informações da habilidade na tela, PP e tipo, e fazer as habilidades dos Pokémons causarem dano no adversário. E lá vou eu no Bulbapedia de novo para descobrir como que calculo o dano causado por uma habilidade. Eu notei que estava dando muitas vezes 0 de dano na habilidade, eu passei um bom tempo debugando e não descobri o que eu fiz errado não, mas depois de refazer o cálculo, passou a funcionar. Então é isso, já consegui mudar dano nos Pokémons. Com isso, é hora de fazer o diálogo do jogo. Eu implementei o diálogo primeiro porque ele vai ser quem vai separar o ataque do jogador e o ataque do adversário. E foi relativamente simples, é uma lógica que eu já implementei várias vezes, então foi bem rápido. Então eu já conectei logo, o ataque do jogador, diálogo, depois o ataque do adversário, depois diálogo de novo e volta pro menu da batalha. Comecei a me sentir bem próximo de algo que eu estaria satisfeito, mas essa barra de vida dos Pokémon tá me incomodando. Então eu fui implementar as caixas de informação dos Pokémons do Fire Red para me acalmar. Passei um bom tempo polindo os gráficos e agora o jogo tá bonitão. Então eu comecei a testar e notei que os Pokémon estavam levando muito pouco dano. E eu fui investigando, até que depois eu descobri que o cálculo lá dos status estava errado de novo. Depois que eu ajeitei isso, ficou melhor. E o cálculo ainda tá sem crítico e nem os cálculos de eficiência de cada elemento, mas para terminar o gameplay loop, eu fui implementar a morte do Pokémon e o spawn de outros Pokémons, que aí a gente já consegue ficar matando infinitos Pokémons. Depois disso eu implementei o ganho de XP e o level up, e no level up eu coloquei pro Pokémon recuperar toda a vida também, já que não existe nenhuma forma de recuperar HP ainda, então
você naturalmente teria que morrer. Depois disso já tava gostosinho, pegar o Mewtwo que tem os status altíssimos e sair derrotando Pokémon atrás de Pokémon. Mas ainda assim, Pokémon não é Pokémon sem as eficiências dos golpes nos elementos. Mas eu não ia construir toda aquela tabela dos elementos no código. Então eu pedi pro chat GPT fazer isso pra mim. Spoiler, ele deu umas erradinhas aí, se vocês forem jogar tem uns erros grotescos. Mas tudo bem por agora. Agora o gameplay loop tá aí. Ainda tá incompleto por não ter os status, as habilidades de recuperar a vida, ou boostar ou nerfar os status dos pokémons. Mas o tempo tá acabando e tá na hora de embrulhar pra presente. Então eu fiz uma telinha de início pra escolher o ID do Pokémon inicial e ficou assim. Foi um desafio bem divertido, mas agora é hora de eu voltar a fazer meu joguinho na Steam. E pra quem quiser dar uma olhada no jogo, eu deixei no itch.io e o código tá aberto no GitHub. Eu vou deixar os links aí embaixo nos comentários pra quem quiser conferir. Até a próxima!